Capítulo 2999 Espinho Oculto, Parte 1. As orquídeas de fogo tinham uma aparência delicada, mas eram incrivelmente resistentes e capazes de prosperar no clima severo do deserto de sangue. Para as tribos nômades, as orquídeas de fogo eram um símbolo de força e esperança, assim como o Overlord. Para onde quer que Solos e os outros olhassem, eles viam árvores, flores e frutas de todos os continentes de Mogar. Não importava se elas deveriam crescer em um clima seco ou úmido, se precisavam de uma planície ou do ar rarefeito da montanha. Elas cresceram uma ao lado da outra, formando uma paisagem de sonho. Até a paranoia de Lir foi adiada, pois ele estava ocupado demais admirando a vista para pintar cenários de pesadelo em sua mente e inventar inimigos imaginários escondidos em cada sombra. Eu me sinto um lixo dizendo isso, mas precisamos queimar tudo. Antes que o resto do grupo pudesse acabar com Tiamat, seu feitiço de detecção de matriz revelou mais de 30 formações mágicas concêntricas cercando o templo, que cobriam a maior parte do jardim interno. Barreiras, conjuntos de selamento elemental, campos gravitacionais, bombas de magma, tempestades relâmpago, todas as formações mágicas poderosas conhecidas estavam presentes e preparadas para explodir na cara de qualquer intruso estúpido o suficiente para cruzá-las. Não temos. Shenagrosh acenou para Bitra e enxotou todos os outros. Depois de ficarmos confinados em um pequeno espaço por todo esse tempo, finalmente é nosso momento de brilhar. Ninguém é tão bom em destruir quanto um Eldritch, maninho. É para isso que nascemos. Só fiquem fora do nosso caminho ou vocês vão se machucar. Ela colocou um bastião de cadência na frente da saída do túnel para enfatizar o conceito e garantir que ela pudesse ir com tudo sem colocar a vida de Lita em risco. Estou pronta quando você estiver, Zor. Bitra se transformou em sua forma real, a de um Raiju. Sua aparência era a de um dragão chinês fundido com um cavalo de guerra. A criatura resultante tinha escamas pretas como breu cobrindo seu corpo de cavalo, com grandes chifres ramificados sobre sua cabeça. Ela tinha bigodes longos, uma crina espessa vermelho sangue, olhos amarelos e uma longa cauda dracônica escamosa. A armadura de dragão dos livros também se elevou, cobrindo seu novo corpo, enquanto a absolvição alterou seu formato para cobrir o chifre reto que saía de sua testa. Então vamos, Bit. O corpo de Zoret cresceu mais de 35 metros de altura, transformando-se em um dragão das sombras com 4 olhos dispostos na mesma linha, 2 para cada lado do focinho. A Raiju começou a correr ao redor das bordas dos conjuntos, formando um círculo de relâmpagos em seu rastro. O dragão das sombras andou para frente em vez disso, usando a boca de Bitra para compensar sua falta de conjuração corporal e preparar suas melhores magias no tempo que levou para respirar fundo. De dentro do templo, Maergron amaldiçoou sua má sorte e preparou suas defesas. Eu posso lidar com um cavalo, mas uma besta divina é a última coisa que eu preciso hoje. Ele ajustou os ouvidos em sua cabeça, certificando-se de que a conexão com o trono fosse perfeita. O único lado bom é que de tão perto não há mais atraso em minhas percepções. Posso ver tudo o que eles fazem e reagir com a velocidade do pensamento. O Chapeuzinho Vermelho ativou o que restava de seu exército de mortos-vivos e canalizou a energia do mundo para as matrizes. O primeiro atacaria, o último defenderia, e ambos lhe dariam tempo para conjurar as magias de que precisava. Da segurança de seu laboratório, ele podia usar magia falsa e verdadeira, além de conjuração corporal para conjurar 3 magias ao mesmo tempo, enquanto seus inimigos lutavam por suas vidas. Eles também podiam usar conjuração corporal, mas apenas se tivessem alcançado o violeta. Era um feito raro e, mesmo que o tivessem conseguido, seriam 3 vezes mais lentos que ele forçados a tomar decisões rápidas, enquanto Maergron poderia calcular suas chances de sucesso antes de fazer qualquer movimento. Ou assim ele pensou, até que a sombra de Shenagrosh cresceu e alcançou o lado oposto das formações mágicas. Lá, ela se ergueu do chão, tomando a forma de um segundo dragão das sombras.
Ela lançou uma torrente furiosa de chamas de origem do tamanho de um prédio de apartamentos, enquanto sua sombra lançava suas magias de caos de nível 5, chamas da absolvição. O fogo negro infundido com magia do caos inundou a primeira camada do domo de energia, corroendo as runas que mantinham a barreira de energia sólida e, ao mesmo tempo, enfraquecendo a saraivada de feitiços lançada pelas camadas internas dos conjuntos. As chamas da absolvição não foram criadas para purificar, mas para corromper, mas ainda assim eram capazes de interromper o ajuste fino de mana que magias e matrizes de alto nível exigiam para atingir seu potencial máximo. As chamas de origem atacaram do outro lado, devorando runas e queimando a mana que compunha a formação mágica mais externa e a energia mundial que alimentava o sistema defensivo. O ataque duplo espalhou a energia da barreira, abrindo pequenas fissuras na cúpula de luz que Mitra explorou. Conforme a Raiju circulava em torno do conjunto mais externo e o circuito sob seus cascos se aproximava da conclusão, sua velocidade aumentou exponencialmente. Fluxos massivos de eletricidade acumularam-se acima e abaixo dela, fortalecendo seus feitiços e empurrando-a para frente. Ela lançou sua magia de caos de nível 5, enxame de gafanhotos, conjurando uma chuva de granizo negra composta de inúmeras pequenas balas feitas de caos que grudavam na primeira runa que tocavam e a devoravam. Parek não era tolo e havia posicionado uma matriz de proteção contra a escuridão logo após a barreira de energia, sabendo que uma defesa estântica seria uma presa fácil para o elemento que ostentava o maior poder destrutivo e cuja única fraqueza era ser lento. O enxame de gafanhotos desapareceu sem atingir a próxima camada, mas junto com os ataques de Shenagrosh, foi o suficiente para fazer a primeira barreira ruir. A Raiju então usou sua magia de nível 5, Cavaleiro Branco. O elemento fogo focou na ponta de seu chifre reto, elevando a temperatura a milhares de graus. Ao mesmo tempo, o elemento ar criou um saco de alta pressão enquanto também usava o chifre para conjurar uma coroa de raios. O resultado final foi uma lança de plasma que partiu do topo da cabeça de Mitra e perfurou o conjunto de selamento da escuridão e todos aqueles atrás dele até que a lança encontrou o conjunto de selamento do ar. O Cavaleiro Branco perdeu a coesão no contato, mas o plasma era um subproduto do feitiço e continuou avançando até que a queda na pressão do ar e na temperatura o desestabilizou. O Cavaleiro Branco deixou fendas profundas nos conjuntos que cruzou, queimando suas runas e desestabilizando o delicado equilíbrio que lhes permitia a sinergia. Duas abominações? Não, espere, elas são Eldritches. A surpresa de Maergron se transformou em terror quando ele ativou todos os sistemas defensivos de uma vez, sabendo que não havia tempo para sutilezas. Como eu poderia perder? Como o Conselho pode se associar a eles? Mitra e Zoret usavam dispositivos de camuflagem e esconderam sua força enquanto estavam nos túneis exatamente para não assustar seu alvo. Ser capaz de matar seu inimigo era inútil se você o avisasse e desse tempo para ele fugir. A vegetação do templo se abriu, revelando a presença de centenas de híbridos de plantas e mortos-vivos. Capítulo 3000 Espinho Oculto, Parte 2. Maergron manteve seus asseclas escondidos dos sentidos místicos sob a cobertura da abundante energia mundial do jardim interior e prontos para emboscar os invasores. Metade dos corpos dos mortos-vivos estavam intactos, enquanto a outra metade era composta pelas videiras do Chapeuzinho Vermelho. Dessa forma, seus núcleos de sangue ganhariam constantemente nova força ao se alimentarem das videiras, enquanto as videiras sugavam a energia mundial do Garden. Criou um loop que concedeu poder ilimitado aos núcleos de sangue e permitiu que as videiras se conectassem ao jardim sem sobrecarregar. Sem mais demora, Maergron podia controlar os mortos-vivos com sua mente e passar-lhes seus feitiços a qualquer momento. Ao mesmo tempo, ele explorou o céu estrelado acima do templo para pegar emprestadas as energias elementais e moldá-las em feitiços de poder incalculável. A magia do ar e da água conjurou um tornado congelado de cima do dragão das sombras, enquanto o fogo e a terra sacudiam o chão com um terremoto que a inundou em magma.
Os mortos-vivos e as videiras carregavam a assinatura energética do Chapeuzinho Vermelho e eram imunes aos desastres naturais. Quanto a Bitra, Maergron enviou metade de suas tropas contra ela e explorou sua aparente fraqueza. O rastro de relâmpagos tornou seu caminho previsível, então ele lançou uma matriz de selamento de ar e definiu várias magias de nível 5 que seriam ativadas em sua passagem. Zoret tremeu quando a tempestade fria a empurrou para baixo e apagou seu fogo interior. Lâminas de ar do tamanho de um tanque cortaram fundo sua armadura dragão dos livros, perfurando suas escamas. O espesso adamante e seus encantamentos não eram nada comparados ao poder acumulado ao longo do tempo pelo Garden. Os ferimentos de Shenagrosh atingiram os ossos e aleijaram seus braços enquanto o terremoto tirou seu equilíbrio e queimou sua carne. Boa tentativa e obrigada pelo lanche. O ataque combinado de magias e conjuntos defensivos teria matado o dragão das sombras se não fosse pelo seu lado Troll curando suas feridas no momento em que elas começaram a abrir. Os pedaços de carne se reconectaram sem a necessidade de um feitiço de cura. O sangue jorrando de seus ferimentos enfraqueceu os feitiços recebidos e dissolveu os mortos-vivos ao contato. Seu lado Eldritch, em vez disso, alimentava-se da abundante energia do mundo ao redor, dando a Shenagrosh o alimento necessário para que ela não fosse prejudicada pelo processo de regeneração. Um golpe de sua garra perfurador do céu destruiu as formações mágicas e arrancou a energia elemental dos feitiços da mana de Maergron, forçando o Chapeuzinho Vermelho a consumir parte do poder do jardim para não desaparecer. Os mortos-vivos, ou melhor, o lanche, alimentaram ainda mais o ataque de Shenagrosh. Um núcleo de sangue era uma massa poderosa de força vital e magia negra mantida em perfeito equilíbrio. E Zoret precisava apenas de um toque para se alimentar de ambos. Sua metade Troll era a ruína dos mortos-vivos, porque podia absorver escuridão infinitamente para combater o elemento decadência, enquanto sua metade Eldritch era a ruína dos vivos, precisando da luz da força vital para extinguir o elemento caos. A mão com garras do dragão das sombras colheu dezenas de mortos-vivos de uma vez, jogando-os em sua boca como pipoca. Seus números não significavam nada. Sua força física não significava nada. No momento em que a tocaram, a luz vermelha dos mortos-vivos em seus olhos cintilou e as videiras que animavam seus corpos murcharam. Aqueles que perseguiram o Raiju não encontraram um destino melhor. Com o circuito completo, Bitra se moveu cada vez mais rápido até que ela estava em todos os lugares e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Eu nunca conseguiria me mover tão rápido. Claro, ela não consegue mudar de direção tão rápido quanto eu, mas se ela mirasse em alguém ou em outra coisa, eu nunca conseguiria pará-las. Strider pensou enquanto seu queixo caía no chão. O caminho da Raiju era previsível, mas a onda de choque que ela deixava em seu rastro a cada volta empurrava os mortos-vivos para longe com a violência de uma tempestade. Aqueles que estavam na frente de Bitra foram transformados em cinzas pela lâmina de plasma que ela lançou na frente dela, o que também reduziu a resistência do ar e criou um efeito de corrente de ar. Os feitiços colocados por Maergron foram ativados em sua passagem, mas quando eles liberaram seus efeitos, ela não estava mais lá. Quando ela retornou ao mesmo local, a lâmina de plasma cortaria o que restava dos feitiços e mortos-vivos, deixando-a ilesa. Os conjuntos de vedação de ar falharam porque o circuito não era uma magia, mas uma habilidade de linhagem e era baseado em energia mundial, não em mana. Os ouvidos podiam ler o fluxo de energia mundial, não controlá-lo. Era para isso que serviam as mãos. As mãos de Menadion. Maergron olhou horrorizado para o perfurador do céu, confundindo-a com outra peça do conjunto lendário. Espere, onde está a outra luva? Como aquela besta estúpida pode perder uma? Ganância e indignação nublaram sua visão enquanto ele imaginava o que poderia fazer se também coletasse as mãos. Parek nunca as havia usado pessoalmente, mas as tinha visto em ação e havia compartilhado com seu discípulo da sombra suas teorias sobre elas. Não vou ficar aqui só assistindo. Solos levantou a fúria, trazendo-a para perto do bastião da decadência. Eles nos disseram para esperar.
Lita agarrou seu ombro, com medo de que ela pudesse atrapalhar a batalha entre os deuses que estava acontecendo diante de seus olhos. Tiamat e a mão do destino permaneceram em silêncio em respeitoso temor até aquele momento. Pareka havia trabalhado em seu sistema defensivo por centenas de anos e ele era mais poderoso do que a maioria daqueles usados para defender antigas famílias nobres como Zernas. Maergron passou 5 meses após a morte de seu mestre sabiamente, dando às matrizes seu próprio toque e adicionando um exército de mortos-vivos menores cujo poder rivalizava com o dos mortos-vivos maiores e mais velhos. Mesmo da segurança do túnel, a batalha era aterrorizante e era difícil dizer quem estava ganhando. Lee confiava em Zoret e na força dos híbridos do mestre, mas não tinha ideia de como eles solos se sairiam. Não, eles nos disseram para não ficarmos no caminho deles e é isso que eu vou fazer. Solos usou da voz de seu martelo para amplificar seus poderes e os cristais elementais para unir o ar e a terra, conjurando a matriz de magia do vazio de nível 4, tempestade estrondosa. Cobriu o caminho de Bikra, dividindo o solo em seus componentes condutores e isolantes. O primeiro foi empurrado para a superfície, amplificando a habilidade da linhagem do Raiju, enquanto o último foi comprimido abaixo, impedindo que as cargas elétricas se dissipassem. Ao mesmo tempo, nuvens trovejantes se formaram na extremidade superior da matriz, perto do teto de pedra. Bikra viu a tempestade de raios se formando acima de sua cabeça e a agitou, adicionando o poder dos raios naturais àqueles conjurados por sua magia. Sua velocidade aumentou a tal ponto que as ondas de choque que ela produzia rasgavam os mortos-vivos em pedaços e sua figura ficava borrada em um anel de luz que ficava mais estreito à medida que uma camada de sistemas defensivos desmoronava após a outra. É triste pensar no que poderíamos alcançar juntas se não fossem nossas diferenças. Ambas as mulheres pensaram em uníssono enquanto interiormente elogiavam uma a outra por sua habilidade. Sabe de uma coisa, Solos? Adoro quando você está sempre certa. Lid se transformou em sua forma de abominação, deixando-a ressoar com a energia do mundo e os dois Eldritches. Continua no próximo vídeo.